Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ponto, a reta e o plano. Vocês vão ver que aqui na minha mão tem um cano, tá legal? É só um cano, professor? Isso. Não tem nada dentro dele, tá? Só um cano mesmo, feito de um metal chamado cobre, que é um ótimo condutor de eletricidade até, tá? E na outra mão nós temos aqui um pequeno ímã. Um ímã, professor? Isso. O cobre e o ímã, eles não se dão bem, né, professor? Não gruda não, né, Davi? Não. Tá legal? Então a gente tem aqui o cobre e o ímã. Essa parte da geometria, né, que a gente estuda aqui, o ponto, a reta e o plano, ela é uma parte que a gente chama de geometria intuitiva. Para começar esse vídeo de hoje, a gente vai partir então desse pequeno experimento que eu vou fazer para vocês, tá? Aqui então eu tenho o nosso cano de cobre, beleza? Nosso cano de cobre, ele é reto, né, professor? Isso. Então esse ímã vai cair em linha reta. Vai cair em linha reta, atravessando esse cano, vai entrar por um buraco e sair pelo outro, né, professor? Isso. Esse buraquinho aqui de cima, eu vou dizer que esse aqui é o ponto aonde eu vou abandonar esse ímã. Então o ímã, ele vai ser solto aqui, né, professor? Isso, eu vou abandonar esse ímã nesse ponto e vou tentar pegá-lo no ponto mais baixo, que é onde está aqui o buraquinho de baixo, né, professor? Isso, tá bom? E, professor Davi, cara, assim, uma pergunta aleatória assim, para todos os casos. Vai dar tempo de você soltar e pegar aqui, né? Acompanha comigo. Vou soltar o nosso ímã aqui em cima, vou descer a minha mão e pegá-lo na parte de baixo. Professor Davi, cara, não tem nada mesmo aí dentro, não? Não. Você botou o vídeo em câmera lenta? Não botei. Pessoal, é só um cano de cobre e um ímã. Soltei o ímã no ponto mais alto, o ímã desce em linha reta pelo cano e eu pego o ímã no ponto mais baixo aqui embaixo. Tá legal? Vocês devem ter percebido que o ímã caiu muito mais lentamente do que se não tivesse caído pelo nosso cano, que está aqui representando uma linha reta, 2 pontos, né, professor? Isso. Esse pequeno experimento, pessoal, não tem nada a ver com ponto, reto e plano. Na verdade, você vai estudar isso quando vocês estiverem um bocadinho mais velhos, na parte de eletromagnetismo, quando vocês estiverem estudando um negócio chamado física, tá? Isso é para você ter noção do que eu acabei de falar no começo da aula. Eu falei que essa parte da geometria é chamada de geometria intuitiva. Então, quando eu falo para você, tem um ponto aqui, ele vai sair no ponto mais baixo, esse é o ponto mais alto, você entende. Quando eu digo ele vai descer em linha reta, caramba, reta, professor, isso, você entende. Saquei, professor. São conceitos primitivos. É por isso que ele não tem definição. Olha para cá. Introdução, né? O ponto, a reta e o plano são conceitos primitivos no estudo da geometria, isto é, não possuem definição, né, professor? Não. Embora não seja possível defini-los, eles dão base para definições geométricas, pois é possível discutir suas características, propriedades e utilidade aí para a geometria. Tá legal? Depois eu saio da frente se vocês quiserem printar, tá, o quadro. Vamos lá. No nosso item de número 2, então, vem o tal do ponto, né, professor? Isso. O ponto não possui forma nem dimensão. Ele é um objeto adimensional, tá bom? E um dos usos mais importantes para o ponto refere-se à localização geométrica, né, professor? Isso, eu digo ali naquele ponto nós temos tal situação. Ali nesse ponto nós temos um exemplo. Né? Peguei um GPS, peguei um mapa. A minha localização está nesse ponto aqui. Aquele restaurante está naquele ponto ali. Né? Isso, cara, uma representação geométrica em determinado ponto aqui de cima, em determinado ponto no meio, em determinado ponto na parte de baixo. Professor Davi, cara, isso tudo me ajuda a fazer conexões com diversos conceitos geométricos. Sim? Tá legal? Representa-se o ponto por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, se eu quiser representar um ponto, tá? Por exemplo, aqui, ó, ponto P, ponto Q. Eu faço um pontinho no quadro, tá bom? Fiz um pontinho no quadro aqui e boto uma letra do nosso alfabeto, só que maiúscula. Botei aqui um pontinho no quadro, coloquei uma letra maiúscula do lado, eu vou chamar isso aqui de ponto P. Eu vou chamar isso aqui de ponto Q, né, professor? Isso. Olhe o céu noturno à noite, uma noite clara, que o céu esteja bem visível mesmo. Você vai ver infinitos pontinhos, né, professor? Isso, brilhando, que a gente chama de estrelas, astros, né? Estrelas, planetas. Você vai ver infinitos pontinhos brilhando, vindo, e as luzes vindo até a nossa direção, tá bom? Então, o que dá ideia de ponto pra gente?
Aí, de novo, né? Nossa geometria intuitiva. Pequenas luzes no céu, professor, dá ideia de ponto, né? A cabecinha de uma agulha ali, a pontinha da agulha dá uma ideia de ponto. Eu fiz um furinho com essa agulha no caderno, na folha de caderno, dá ideia de ponto. Eu peguei o meu pincel e fiz um toquinho com ele aqui, com essa pontinha aqui. É a ideia de ponto, né, professor? Isso, você entende. É uma noção intuitiva, tá? A reta, vamos lá, vamos para a reta. As retas são conjuntos de ponto que não fazem curva. Então, se eu pegar muitos pontos, infinitos pontos, e sair juntando todos eles aqui, bem pertinho um do outro, formei uma reta, professor. Isso, tá? As retas, pessoal, elas são infinitas, né? Tem infinitos pontos, tanto para um lado como para o outro, tá? É lógico que a gente não tem como desenhar, iríamos morrer e não ia terminar a reta nunca, né? Isso. Então a gente diz que ela não tem fim nem para um lado nem para o outro, colocando duas setinhas aqui, tá? Então eu coloco duas setinhas aqui, eu estou representando o seguinte, eu estou indicando o seguinte, que a reta não tem fim, né, professor? Nem isso, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro, nem numa direção, nem na outra. Elas são infinitas para as duas direções. Representa-se a reta por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então não olha para cá agora não, olha primeiro para essas duas retas. Eu chamei aqui, né, essa reta aqui de R e essa reta aqui de S, tá? R minúsculo, S minúsculo. Então letras minúsculas do nosso alfabeto representa aqui, tá? Retas. Letras maiúsculas representam pontos. E a reta, pessoal, uma coisa muito interessante que eu trouxe também para vocês hoje, trouxe aqui um laser, né? E o que acontece? Vocês vão ver, onde é que eu botei o coisa? Vocês vão ver que as retas, pessoal, tá aqui. Vocês vão ver que as retas, né? Embora, né, ela não tenha início e fim, que é só um laser verde, né, pessoal? Isso. Embora ela seja infinita para os dois lados, é possível representá-las com essas setinhas e é possível você se ligar em duas coisas. Com apenas 2 pontos, ligando-os, eu tenho 2 pontos, né, pessoal? Isso, pelo menos 2. Com pelo menos 2 pontos, eu ligo os dois e eu formo uma reta, né, pessoal? Isso. Então, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. Liguei os 2 pontos. Davizinho, cara, eu posso chamar essa reta de reta AB. Você pode. É uma outra forma de representar uma reta, tá? Letras minúsculas ou então falando dessa reta em relação a 2 pontos dados, né, pessoal? Isso, cara, tem 2 pontos ali, Davizinho, cara, aquela reta ali é a reta B. Isso. E a gente coloca aqui, tá? As 2 setinhas na parte, faz um traço com as 2 setinhas aqui em cima para dizer que isso aí é uma reta. Depois vocês vão estudar mais adiante segmento de reta, semi-reta, aí esse símbolo aqui de cima ele vai mudar, tá bom? Bom, e o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um laser, porque o laser, cara, é um negócio que ajuda tantas pessoas em diversas... Assim, existem inúmeras profissões em que o laser é altamente útil, né, professor? Isso, porque a luz, galera, ela viaja em linha reta. Né, professor? Cara, a luz não faz curva. Quando você, por exemplo, né, você está numa sala super iluminada, tá aí no teu quarto, tá super iluminado. Você abre a porta, você vai ver um feixe de luz, você liga vários canhões laser não sei como é que se chama hoje em dia, num baile, numa discoteca, né? Então, você liga aquela porcaria toda e fica tudo iluminado e você vê os feixes de luz todos se cruzando, né, pessoal? Aquela coisa linda. Isso, todos viajando em linha reta. Sim, é possível você ver isso, até com a luz do sol, dependendo do ângulo da inclinação, de onde você esteja, você vê ela passando em linha reta, porque ela sofre ali um fenômeno chamado reflexão com as moléculas de ar e tal, tá? Mas enfim, abrir a porta aqui, você vai ver um feixe de luz saindo em linha reta, né, pessoal? Isso. Mas ela não vai fazer a curva e me seguir até a cozinha. Não existe isso. Não. A luz viaja em linha reta, tá legal? Então o laser, justamente por ter essa propriedade, né, ele é utilizado na construção, na construção civil, na medicina, em diversas situações, em diversos laboratórios, tá? Ele é muito útil por causa disso. Essa propriedade que a luz tem de viajar em linha reta. Nós podemos associar aquele local ali onde o laser está tocando o quadro de um ponto, né, professor? Isso, eu posso dizer que ele está tocando naquele ponto ali, tá bom? Vou estar tocando nesse ponto aqui.
Agora tá tocando nesse ponto aqui, né, pessoal? Isso, é um pontinho, tá legal? E a reta que vai, né, que está passando aqui, a luz viajando em linha reta até lá, embora eu não possa vê-la, se não tiver muitas partículas aqui dentro, se tiver poeira, dá para ver um pouquinho, porque ela vai iluminando a poeira, né, pessoal? Isso, eu consigo ver o caminho dela através da poeirinha que ela está iluminando. Sim. Quando eu era mais novo, quando eu comecei a dar aula uns 20 anos atrás, os quadros eram diferentes, não era de pincel assim, de tinta, era de um negócio chamado giz, né? E o giz tem muito pó, então era fácil de ver, porque você dava uma porrada, você pegava o apagador assim, dava uma porrada no quadro, voava pó de giz para tudo quanto é lado. Aí quando você ligava uma lanterna ou um laser, aparecia bonitinho. Como a gente não tem mais isso, ainda bem que não tem, porque alergia para tudo quanto é lado. O que acontece? Dá para mostrar isso para vocês, ó, a luz viajando em linha reta, nossa ideia primitiva de reta através da luz, né, de um feixe de luz verde, como? Borrifando um pouquinho d'água na frente desse feixe. É claro que nós não precisávamos de um laser, né, Bruno? Isso, para perceber que a luz viaja em linha reta. Uma vez que, se o sol está desse lado e eu coloco a minha mão aqui, quando o sol bater, a luz do sol bater na minha mão, não vai formar atrás aqui, ou bateu em mim, não vai formar no chão ou imediatamente atrás de mim a minha sombra? É, né, professor? Lógico, né? Você está parado aqui, o sol bateu, tem que formar uma sombra no chão. Pois é, se a luz fizesse curvas, a gente teria sombras? Eita, professor. Teria não, né, cara? Não. Ia ser um mundo completamente diferente daquele que a gente conhece hoje. Tá legal? Mas, enfim, deu para entender essas noções primitivas que a gente tem do que é ponto, do que é reta. É intuitivo, né, professor? Isso, tá? Em sala de aula, eu sempre costumo dar vários exemplos assim para os alunos, porque às vezes o cara não entende um exemplo, mas entende o outro vai entender o outro, cada um, né? Cada um é cada um, tá? Bom, se vocês quiserem printar, a gente ainda falta falar aqui do plano, beleza? Aí printa aí que eu vou preparar o próximo quadro. Beleza, moçada, vem pra cá então, pra gente finalizar aí, fechar essa aula com chave de ouro, né, pessoal? Isso. Vamos lá, aqui, o plano então, né? Plano, o que é o plano? É um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. Então, como o plano é um conjunto de retas alinhadas e a reta é um conjunto de pontos alinhados, então o plano é um conjunto de pontos. Sim. Tá legal? O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana. Então aqui eu tenho uma superfície. A superfície do teu caderno, a superfície do tampo da mesa onde você apoia o seu caderno, a superfície dessa prancheta também, né, professor? Isso é um plano, tá legal? E no plano, ou seja, nessa superfície, eu posso escrever, eu posso pôr um objeto aqui em cima. A superfície, no teu próprio caderno, você tem diversos, acho que praticamente todos esses exemplos que a gente citou aqui. Veja, teu caderno vai ter linhas, né? Essas linhas são o quê? Responde para mim. São retas, professor? Isso, linhas retas. O teu caderno possui uma superfície, né, professor? Isso, que é um plano. Você pega a tua caneta, faz um pontinho nessa folha. Você acabou de fazer um ponto. Você fez mais um ponto. E ligou os dois. Você fez uma reta, né, professor? Isso, e assim por diante. Tá legal? Então, o plano que eu escrevo aqui no quadro, tá? O plano não precisa estar sempre assim, deitado, não. Deitado a gente diz que está na horizontal, sabe? O plano não, né, professor? Não, aqui, o meu quadro do teu professor na tua sala de aula é um exemplo de plano também, né, professor? Isso, tá bom? Então, o objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita em todas as direções. É claro que não tem como representar isso, né? Infinito, né, professor? Isso, morre e não termina de completar as retas, né? Isso. Então, a gente representa, sim, dessa maneira, o plano, tá? Então, tá aqui a representação do nosso plano, assim como a gente representa a reta, com as setinhas e tudo mais, né? Para dizer que elas são infinitas, plano, a gente representa dessa maneira. Bom, e quanto às letras, né? Eu falei para vocês que no ponto é maiúscula do nosso alfabeto. Na reta é minúscula,
do nosso alfabeto. Ou, se você tiver 2 pontos e quiser informar que aquela reta está associada àqueles 2 pontos ali, a reta B, né? Isso também pode, não tem problema nenhum, tá? Agora, o plano não, ele usa o alfabeto grego. Existem, né, assim como o nosso alfabeto, existem muitas letras no alfabeto grego. Quais são as mais recorrentes, as mais comuns, que nós costumamos, né, nós, professores, costumamos apresentar para os nossos alunos nesse primeiro momento? A letra grega a alfa, a beta e a gama, tá? Mais alfa e beta até. Mas aqui tem o gama também, tá? Então eu quero representar um plano. Desenhei o meu plano, coloco aqui uma letra grega minúscula, né, professor? Isso. Por exemplo, a letra alfa. Poderia ser a letra beta, sem problema algum. Poderia ser a letra gama, teta, fi, né, professor? Isso. Delta e por aí vai. Vejam, eu trouxe aqui uma caixa. Pegue uma caixa, tá? Uma caixa de papelão, pessoal? Isso, uma caixa de sapato, uma caixa, essa aqui é uma caixa de lâmpada. A lâmpada tá até aqui ainda. Essa lâmpada aqui eu comprei para fazer um experimento de física moderna. Vamos lá. Então, o que acontece? Vocês peguem uma caixa. Vocês são capazes de identificar que nessa caixa, caixinha que está aqui na minha mão, pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, isso, sem problema. Paga uma caixinha aí, tá? Vocês são capazes de identificar que nós temos aqui, olha, um plano, né, professor? Isso, cara. Essa superfície aqui, ó, é um plano. Nós temos retas, ó. Tem, né, professor? Tem uma reta aqui, não tem? Não tem, pessoal. Tem uma reta aqui, ó. Tá? E, além de ter um plano, além de ter uma reta, tem várias, né? Além de ter planos e retas, né, professor? Isso. Nós temos também um encontro dessas retas. Veja, aqui eu tenho essa reta se encontrando com essa, professor Davi, cara, isso, que se encontra com essa aqui também, sim. E aí elas formam o quê? Aqui, fala pra mim. Tá dizendo que elas formam um ponto, né? Isso, então a gente tem aqui o ponto. Depois vocês vão ver que isso tem nome, tá? No caso do cubo, vai chamar aresta e coisa e tal, blá, 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 vértice. Mas, enfim, por hora, né? É só você saber. Tem linhas aqui, né, professor? Isso, tem retas aqui, aí elas se encontraram aqui, pum, formaram um ponto, tá, professor? Isso. Tem planos, né, professor? Isso, tem um plano aqui de cima, tem esse aqui na lateral, né, professor? Isso, tem esse aqui na frente da caixa, tem outro na parte de trás da caixa, são planos, professor. Isso, tá legal? O piso, aonde você tá pisando agora, é um plano, né, professor? Isso, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado vocês com essa aula. Caso queira apresentar o último quadro, deixa eu sair daqui. Tá bom? E aí você vê, se precisa ir para a aula de número 2 para praticar, porque a aula de número 2 é só exercício mesmo, tá? Ou se você vai praticar aí com a revisão que o teu professor passou, com a tua apostila, com o teu livro. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa um like aí, antes de você ir embora.